período colonial, a exagerada cobrança de impostos por parte da coroa portuguesa levou a chamada burguesia brasileira de então a tentar uma revolução que entrou para a história com o nome de Inconfidência Mineira. Hoje não se fala mais em conjurações ou revoluções, mas o embate entre contribuintes e governos continua. E os tribunais são os principais campos da disputa. O Brasil cobra impostos demais? Por que há tantas questões tributárias em discussão na Justiça? Nós discutimos este assunto no programa de hoje. O Via Justiça é uma parceria da TV Assembleia com a Associação dos Magistrados Mineiros. Duas notícias recentes mostraram o tamanho da disputa nos tribunais entre o governo e contribuintes a respeito de questões tributárias. A primeira foi a de que o Banco Itaú desistiu de uma demanda a respeito do pagamento do PIS e da COFINS e recolheu R$1 bilhão aos cofres da Receita. A segunda foi a decisão do Supremo, considerando inconstitucional a cobrança aos empregadores do setor agropecuário de uma determinada contribuição ao Fundo Rural. Nos dois casos, especialistas avaliam que o total de recursos em disputa soma entre 11 e 13 bilhões de reais. O que leva as empresas e as pessoas físicas a discutir o pagamento de impostos na Justiça? O excesso? As leis são conflitantes? Ou isso pode ser explicado apenas pela resistência histórica em pagar impostos? Esse é o nosso debate de hoje. Nossos convidados são o advogado José Anchieta da Silva, que é presidente do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, e o juiz Rogério Alves Coutinho, que já atuou na Vara da Fazenda Pública e atualmente é juiz auxiliar na Corregedoria de Justiça de Minas Gerais. Doutor Rogério, muito obrigado pela sua presença aqui. O senhor já está na magistratura há quantos anos, doutor Rogério? Há 19 anos. 19 anos. E atuou durante 2 anos em área de Fazenda Pública, é isso? 2 anos. No interior eu fiquei quase 8 anos no interior, lá eu tinha competência ampla, também lidava nessa área, mas especificamente em Belo Horizonte foram 2 anos. Doutor Anchieta, muito obrigado pela sua presença aqui. É um prazer. O senhor preside o Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Que está a caminho do seu centenário, é a mais antiga instituição em Minas Gerais, das carreiras jurídicas. E atua também nessa área empresarial, né? Na área empresarial, advocacia na área empresarial. Doutor Anchieta, 70% ou mais, né, das ações que tramitam no Poder Judiciário brasileiro de maneira geral tem o poder público como demandante ou demandado, né? Pode dizer que a maior parte dessas ações, elas dizem respeito, ou que parcela delas dizem respeito especificamente à questão tributária? Certamente. A questão tributária no Poder Judiciário ocupa do Poder Judiciário muito tempo e muito espaço, não é? Exatamente porque a tributação é muito complexa, como complexo é o Brasil. São 3 instâncias tributantes, ou que têm capacidade de tributar: o município, o Estado, a União. E depois a chamada exação tributária, exação como gênero, né? Nós temos taxa, nós temos contribuições e nós temos o imposto propriamente dito. Aliás, é bom que se use aqui a expressão, a palavra imposto como gênero, para ficar mais fácil o diálogo. O Brasil é muito complexo. A tributação, ela tem seus equívocos. Tem equívocos no plano da própria legislação, tem equívoco no plano dos chamados regulamentos e tem equívocos também no plano do exercício desta cobrança. A reação, que de fato é histórica, não é? Vem antes mesmo da Inconfidência Mineira. Vem lá do que eu chamo de mineiro inconfidente anônimo, que é a utilização do famoso santo do pau oco, modo e medida de não demonstrar para o tributo a existência da riqueza, né? Portanto, é nosso sim esse comportamento. Há um componente cultural nessa história. Com certeza, há um componente cultural. Doutor Rogério, o senhor saberia imaginar por que essas questões tributárias caem com tanta frequência no Poder Judiciário? Qual que é? Porque as pessoas não se conformam com determinadas imposições legais, né, e vão discutir na Justiça. Eu estava lendo outro dia, parece que são 61 tributos no país, tipos de tributos, desde o imposto de renda até as taxas. Nós temos tributos demais, ou o senhor diria que a legislação em torno desses tributos é que é complexa e em excesso? É talvez complexa, e tem as distribuições, né, entre a União, Estado e município, né, e isso gera poder de tributar de um e de outro, leis
locais, leis estaduais, leis federais, então gera determinados conflitos. Queria pegar o exemplo do senhor, por exemplo, na Fazenda Pública Estadual. Eu era da vara de feitos tributários estadual. Tributários estadual. Né? O principal foco das ações que tramitavam ali são questões relacionadas com o ICMS, principalmente? Das ações tributárias, sim. Sim. Nós lidávamos muito com a execução fiscal, que são as ações propostas pelo Estado, ações normalmente ordinárias e mandados de segurança, questionando o ICMS. Das ações ordinárias, grande parte envolvia o ICMS. E na verdade, a discussão, o foco da discussão nem sempre é a lei em si, mas os regulamentos, a sua execução? Os regulamentos, a execução, determinadas ações do Estado para cobrar o tributo do empresário, daquele contribuinte. Né? Problema da substituição tributária, bens que vêm de um estado para o outro, e determinados usos de materiais que o Estado entende que tem que tributar, o contribuinte entende que não é cabível a tributação. E são teses muito boas que os advogados que trabalham nessa área são especialistas, são pessoas normalmente muito preparadas e que defendem determinada posição com muita ênfase. Defendem com ênfase e competência, Competência, tanto que eles conseguem levar a maioria das ações ao Supremo Tribunal, o que não é fácil, você levar uma ação ao Supremo. Grande parte dessas ações, elas vão parar no Supremo Tribunal. Doutor Anchieta, o que permite isso? O senhor tocou agora há pouco na sua resposta anterior a questão dos regulamentos. Muitas vezes os governos, e principalmente o governo central, o governo federal, acaba na regulamentação, nas normas, nas portarias, nas resoluções, extrapolando o próprio caráter da lei? Sem dúvida. A legislação tributária, ela tem sede essencialmente constitucional, como muito bem acaba de ponderar aqui o nosso magistrado, Dr. Rogério Coutinho. Veja bem, sendo a questão de sede constitucional, o legislador infraconstitucional nem sempre respeita, infelizmente tem sido frequente esse comportamento, os balizamentos constitucionais do ato aferidor do tributo, aferidor do imposto, da taxa, da contribuição. Uma das críticas que se faz, e isto é um negócio muito nosso, muito brasileiro, é de que os legisladores da questão tributária nem sempre são de fato legisladores. São muitas vezes pessoas que não têm intimidade com a lei, no seu sentido mais puro, eles são mais técnico. Arrecadadores do que legisladores. São economistas, são administradores, profissionais preparados, mas que não conhecem verticalmente as exigências constitucionais limitadoras da capacidade mas essa legislação toda, ela sempre passa pelo crivo dos profissionais da área jurídica, nem dos sempre, governos, não? Absolutamente. O Brasil é fértil na realização de leis, lei também no seu sentido genérico, não é? É muito claro, às vezes a lei pontual que dita o tributo, que dita a alíquota, que dita a tarifa, está correta. Vem o agente arrecadador, num conforto operacional de gestão desta cobrança e cria regras, cria critérios, cria meios além da lei ou diferentemente da lei. Aí a inconstitucionalidade, que como bem acaba de dizer o doutor Rogério, acaba permitindo que na defesa e na sustentação das teses, sendo matéria de cunho constitucional, já é seguro desde o princípio. Sim. Desde o primeiro ato lá na vara de origem, que aquela demanda, por força daquela inconstitucionalidade, permitirá que esse caso vá à Corte Constitucional, a questão constitucional que é o Supremo Tribunal Federal. É uma questão central na discussão. Central, acredito que sim. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida. Já?